Olá, bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Nós estamos aqui, novamente, juntos para estudarmos a nossa lição. E o título do terceiro tópico é Perante o Conselho. Vamos lá, 3A. Como foi o início da audiência de Paulo perante o conselho e o que ele profetizou? Bom, Paulo, ele foi convidado a apresentar-se perante os principais dos sacerdotes para dar a razão porque ele estava sendo perseguido. O tribuno queria entender as razões porque o povo se exaltava contra ele. E diz aqui então que Paulo, pondo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Eu imagino que, como eles eram contra a pregação de Paulo, principalmente esse Ananias, esse sacerdote, ele se sentiu incomodado, porque ele se referiu a todos como irmãos, varões e irmãos. E então ele se sentiu ofendido, porque ele falou: ele não é digno de nos tratar como irmãos, E agora ele impediu que o que estava perto dele, que seria um guarda, o ferisse. E Paulo profetizou contra esse sumo sacerdote. Diz aqui: então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injúrias o sumo sacerdote de Deus? Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Mas aqui, no comentário bíblico de Ellen White, diz assim: sobre a influência do Espírito Santo, Paulo proferiu uma denúncia profética como a que Cristo pronunciou ao repreender a hipocrisia dos judeus. O juízo pronunciado pelo apóstolo cumpriu-se terrivelmente quando o injusto e hipócrita sumo sacerdote foi morto por assassinos na guerra judaica. Então, quando Paulo abriu a boca e falou, fez essa profecia, foi inspirado por Deus mesmo, Porque o sumo sacerdote, ele não tinha direito de fazer isso, de mandar ele ser esbofeteado. Vamos dar sequência, então? (3b) diz-nos assim: como Paulo sabiamente desviou o foco da audiência? Diz-nos assim em Atos 23, alguns versículos: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensões entre fariseus e saduceus. E a multidão se dividiu. Paulo, ele falou isso sabendo que um cria de uma maneira, uma porção das pessoas que estavam lá, que era saduceus, cria de uma maneira, e a outra metade cria de outra maneira. Então diz aqui: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então os fariseus criam em ressurreição, em anjos, E agora diz que se originou-se ali um grande clamor, e levantando seus escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Então agora os saduceus, quer dizer, os fariseus, eles ficaram ao lado de Paulo, ficaram a favor de Paulo, no comentário aqui da nota no livro Atos dos Apóstolos, diz assim: os saduceus negavam a ressurreição dos mortos e a existência de anjos, e eram céticos em relação a Deus. Essa seita era em grande parte composta por pessoas de caráter indigno, muitas das quais tinham hábitos libertinos. Os dois partidos começaram a debater entre si, e assim quebrou-se a força da oposição contra Paulo. Então, essa pronúncia de Paulo,
e fez com que eles mesmos ficassem tendo disputa entre eles, né? Entre os saduceus e entre os fariseus. Diz que na confusão que se seguiu, os saduceus lutavam ansiosamente para se apoderarem do apóstolo, a fim de matá-lo, e os fariseus estavam na mesma luta, ansiosos para protegê-lo. Interessante, né? Paulo foi ali perspicaz, né? Usou daquela astúcia que que Jesus diz, né? Devemos ser astuto como a serpente e simples como a pomba. Então, não usar a astúcia para o mal, mas para nos favorecer muitas vezes, né? Para nos livrar, né? De certas dificuldades, como Paulo estava. De que modo Paulo foi protegido e o que isso nos lembra? 3C. Essa é a pergunta 3C. Havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e levassem para a fortaleza. Então Paulo foi recolhido novamente para a fortaleza, né, para a prisão, e a nota diz que nossa posição perante Deus não depende da quantidade de luz que recebemos, mas do modo como usamos a que temos. Assim mesmo, os pagãos que escolhem o lado certo, na medida em que podem entendê-lo, estão numa posição mais favorável do que aqueles que têm recebido grande luz e afirmam servir a Deus, mas que a desprezam e pela vida diária contradizem a profissão de sua fé. Então, meus queridos, nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes nós temos muita luz, mas nós negamos essa luz pelo nosso modo de viver, né? Pela nossa conduta. Nós negamos essa luz que nós recebemos de Deus, né? Em relação à verdade que conhecemos. Então, essas pessoas que às vezes são ignorantes contra a verdade e são sinceras naquele zelo daquilo que elas conhecem, elas são vistas perante Deus como pessoas sinceras. E muitas dessas pessoas vão se salvar, né? Que não tiveram oportunidade de conhecer a verdade na sua totalidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós possamos, né? Saber nos posicionar diante do tribunal, né? Quando nós formos chamados, se formos chamados para darmos a razão da nossa fé, que nós possamos ter essa conduta de Paulo, né? Temos essa simplicidade e ao mesmo tempo essa astúcia para podermos usar as palavras para nos ajudar no momento que nós estivermos, né? Ali perante os magistrados, né? E, enfim, os juízes, enfim. E o Senhor sabe quem de nós teremos que passar por isso, que Ele nos prepare para esse momento. Amém? Até amanhã.